curiosamente, ele até, o Humberto Eco justificava através a função do inimigo como construção das identidades e depois a importância o investimento extraordinário. Basta olhar para 2 ou 3 séculos atrás e ver o investimento que se fez imenso em combater o inimigo. As nações, todas elas tiveram guerras fortes, poderosas, investiram sangue, investiram dinheiro, investiram tempo no combate ao inimigo fisicamente, mas também investiram intelectualmente, através da produção de discurso para definir negativamente esse inimigo. Quer ao nível erudito, quer ao nível até científico em alguns casos, quer até ao nível popular, através da propaganda popular, porque o anedotário é um bom exemplo. E, portanto, a importância da construção do inimigo. Até recordaria aqui uma expressão do padre António Vieira, que falava também sobre o inimigo. Aliás, esta ideia do inimigo e da importância do inimigo é algo que já vem da sabedoria mais antiga, é transversal a todas as religiões, a todas as sabedorias dos tempos remotos. A própria Bíblia, no livro do Eclesiástico, fala da importância de um homem que não tem inimigo. Diz que o homem que não tem inimigo é um homem desgraçado. É um homem... Porquê? Porque é sinal que, diz a Bíblia nos livros da sabedoria, que quem não tem inimigo é sinal que é... Depois liga-se também com a expressão do Apocalipse, não é quente nem frio, não tem opinião, não afirma a sua posição, tenta estar bem com todos. E então, é sinal que é um homem sem coluna vertebral. Depois o padre António Vieira, num dos sermões, diz que ele teve bons inimigos, diz o seguinte: ter inimigos é uma desgraça, mas não tê-los é uma desgraça maior. E porquê? Porque quem não tem inimigos é sinal que não tem nada de invejável. E então, se não tem nada de invejável, em vez de suscitar hostilidade, suscita pena, compaixão. E não há pior coisa que possa acontecer que alguém que suscite pena e não... é sempre melhor suscitar inveja do que pena. E, portanto, estes autores têm refletido da importância, isto tem mostrado um pouco aquilo que são a importância dos dinamismos da oposição, da construção das identidades. Mas nós, quando estudamos os vários dinamismos da oposição e que fazem, no fundo, aquilo que é um filão importante, se não a outra parte, o outro hemisfério da história da cultura, quando olhamos para a grande história da cultura humana, existe um hemisfério escondido, que até podemos chamar o hemisfério noturno, subterrâneo, que é que é toda a produção de discurso que faz cultura negativa. E esse universo imenso, nós como homens de cultura e de ciência precisamos de conhecê-lo. Mas é um universo, o seu conhecimento do ponto de vista científico tem que ser feito com muita cautela. Tem que ser feito na lógica da compreensão e da desconstrução. Tentar perceber as funcionalidades, os mecanismos dessa produção de imagem negativa do outro para poder entendê-los. Mas ele domina um hemisfério dominado, é um hemisfério muito minado, altamente minado. E é minado por preconceitos, por estereótipos, e é minado por militâncias, e portanto é um terreno extremamente quente, vulcânico. E quando nós, investigadores, entramos nesse mundo, temos que ter uma grande capacidade de distanciamento, porque rapidamente podemos tomar partido. E, portanto, nós, como mulheres e homens de ciência e de cultura, precisamos desse distanciamento fundamental para não sermos enredados pelas armadilhas que povoam esse hemisfério da cultura em negativo. Vou dar um exemplo. Agora vamos passar a exemplos concretos para se perceber o que é que estamos a dizer. Mas antes de passar, o grande objetivo e a grande preocupação fundamental deste trabalho, que não é um trabalho ocioso e pode servir imenso a própria compreensão
compreensão da cultura, dos dinamismos sociais na contemporaneidade, é um trabalho importante de desminagem da cultura, desminar. Sabem o que são as minas? Minas. Desminar é tirar as minas, tirar as armadilhas. Mas alguns deste princípio, eu cito agora um autor que me é muito caro, que é José Augusto Durão, que era um sociólogo, que dizia assim: compreender já é princípio de cura. E é porque as culturas em negativo estão povoadas de estereótipos, de imagens pré-feitas, de visões pré-concebidas do outro. Isto é, vamos e vou dar alguns exemplos. A ideia que se criou pelo antijesuitismo do jesuíta, ou do maçom da parte da igreja em relação à maçonaria, ou da maçonaria em relação à igreja, ou dos cristãos em relação aos judeus, ou dos judeus em relação aos cristãos, ou dos cristãos em relação aos islâmicos, dos ocidentais em relação aos islâmicos, dos islâmicos em relação aos ocidentais, dos republicanos em relação aos monárquicos. Isto tem do masculino em relação ao feminino, etc, etc. Podíamos ir aqui muito longe. Por isso, já agora, temos aqui um projeto para aplicar também no Brasil. Estamos a desenvolver lá em Portugal, que o professor Luís Eduardo vai avançar cá, que é criar um dicionário dos antis. E vamos recensear, estudar e dicionarizar os mais diferentes antis que existem nas mais diferentes áreas. Desde o antissemitismo, passando pelo anticolonialismo, o anti-escravismo, o anti-romantismo, o anti-feminismo, o anti-europeísmo e o anti-brasileirismo, etc, etc. Portanto, é mais de 300 antis, precisamente para estudar estes dinamismos de oposição e ver de que modo é que eles foram produtores de cultura e de imagem estereotipada dos outros. E compreender estes dinamismos ajuda-nos a compreender, logo a curar, muitas vezes, as visões simplificadas. Porque o problema destas culturas em negativo é que estabelecem, tentam, e esse é que é o problema. Esse é que é o problema. E por isso é que é importante hoje em dia, para construirmos hoje uma sociedade democrática, integradora, inclusiva, respeitadora do outro, precisamos de fazer esta terapia da compreensão. Porque nós todos estamos marcados por visões negativas de um outro qualquer, o outro social, seja ele qual for. Por exemplo, vamos imaginar a ideia que os evangélicos têm dos católicos, ou dos católicos dos evangélicos. Para entrar aqui numa matéria religiosa que é logo explosiva. Estão a ver como este tema é sempre explosivo. Ou como dizia dos maçons em relação à igreja, ou a igreja em relação aos maçons. Ou até no futebol, os Corinthians com o Palmeiras, etc. Foi assim. Ok. Porquê? Nós precisamos de esta imagem, que é de natureza sempre propagandística, porque serve o ideário fundamental de afirmação de uma instituição, de um clube ou de uma corrente, são sempre imagens simplificadas. Propõe sempre uma visão simplificada. Não uma verdade complexa, não estamos preocupados, quando se produzem essas imagens, de estabelecer um conhecimento complexo do outro, mas sim uma visão simplificada, a partir de 2 ou 3 itens fundamentais, precisamente porque quando se faz propaganda, olhem a propaganda política, que agora está aí, o que é que fazem os candidatos? Tentam simplificar ao máximo aquilo que querem dizer, oferecendo uma utopia para a sociedade e tentando depois denegrir o adversário, apresentando só aqueles que são os traços negativos daqueles que eles querem combater. E apresentam sempre o adversário como negro, como negativo, como destruidor, como incompetente, enquanto que o seu projeto é sempre luminoso e é sempre o melhor, é aquele que vai resolver todos os problemas. E esta dicotomia, este maniqueísmo, é absolutamente simplificador daquilo que é a realidade. Nunca é a realidade, é uma parte muito pequena da realidade. E, portanto,
a desconstrução destes mecanismos, destes discursos, é fundamental para compreendermos aquilo que é a complexidade do outro em suma a complexidade da realidade. Muito bem, assim sendo, isto para avançarmos para questões agora muito mais concretas e tentando aplicar no terreno. Muitas vezes os dinamismos de oposição que se configura aquilo que na história da cultura se chama os mitos da conspiração, os antis, as culturas em negativo, são de facto marcados por leituras simplificadas, como dizia, do outro. E tenta-se sempre, no contexto da sua leitura da história e da realidade presente, de apresentar uma explicação, uma proposta de leitura daquilo que é o papel da instituição que se quer afirmar e do papel da instituição ou do movimento que se quer combater no cenário da história presente. E passo a dar um exemplo muito concreto. Ao longo da história europeia, a história europeia foi muito marcada pelo antissemitismo, pelo combate aos judeus. Desde a Idade Média, passando pelo século XVI, XVII, XVIII, até o século XX. E muitas vezes, os judeus, que eram aquele... Depois eu aprofundarei um pouco mais os argumentos antissemitas e um pouco a história desses argumentos, mas os judeus foi considerado e foi tomado muitas vezes como o chamado grupo aversivo, um grupo conspirador. E muitas vezes foram criadas instituições, foram gerados movimentos para combater os judeus e tinham tornado-se, em muitos momentos, de origem a massacres, a expulsões, e conhecemos muitas instituições, muitas delas famosas, como a Inquisição, e contemporaneamente no século XX tivemos a questão do nazismo e todo o processo de exterminação dos judeus. Mas tudo isso foi acompanhado por uma produção de imagem negativa, em que se considerava, por um lado, que os judeus eram um grupo maligno da sociedade, para já era uma raça considerada desgraçada, perdida, e muitas vezes o que acontecia de mal na sociedade era imputado à presença dos judeus em várias fases. E esse retrato negativo, com base num argumentário que eu depois desenvolverei, e depois a atribuição da responsabilidade por tudo o mal que acontecia na sociedade, estrutura isto, o que é a construção de um antigo que gera um verdadeiro mito da conspiração. Há um autor, e como é que se estrutura este mito da conspiração? Há um autor francês que se chama Léon Poliakov, que escreveu uma obra que se chama A Causalidade Diabólica. E daí que nós temos escrito um livro que é A Dança dos Demónios, porque os dinamismos da oposição são geradores de demónios, isto é, o outro que se quer combater é demonizado, é apresentado como um demónio que conspira e que nos quer destruir, nos quer seduzir e, no fundo, nos quer fazer perder. E, no contexto da cultura ocidental, há alguns antis que se tornaram, de facto, demónios, como os judeus, os jesuítas, os maçons. No caso dos judeus, concretamente, como aconteceu depois no caso dos jesuítas e dos maçons, tentava-se atribuir tudo o que acontecia de mal na sociedade, responsabilizando estes grupos por aquilo que acontecia. Eu vou dar um exemplo. Em 1532, ocorreu um importante terremoto em Lisboa. O terremoto mais conhecido que ocorreu em Lisboa foi em 1755. Mais de 200 anos antes tinha acontecido um outro terremoto importante. Houve um terremoto, seguiu-se depois uma epidemia, uma peste e depois uma forma generalizada. E a população de Lisboa, isto aconteceu em Lisboa, ficou muito revoltada. E houve um conjunto de pregadores que começaram a tentar explicar a razão da desgraça
que o povo estava a ser alvo. E então